Jesus ama você. Sejam todos bem-vindos, meus alunos, para mais uma aula de matemática. Hoje você vai estar trabalhando representações com números racionais, tá? Probleminhas envolvendo os números racionais. Eu quero te convidar, não sei se é o teu caso, a recapitular frações, tá? Principalmente com números mistos. Alguns alunos estão tendo uma dificuldade, mas não é no conteúdo, mas sim porque não lembra mais como se resolve número misto. Tudo bem? A mesma situação é representar os números inteiros na reta numérica. Se for o caso, esteja aí recapitulando também, porque nós vamos estar trabalhando daqui para frente em números racionais, números mistos, tá? E números inteiros na reta numérica, aonde também nós vamos estar trabalhando MMC, né? Denominadores diferentes. Então, se você não lembra, tem um pouquinho de dificuldade, vai lá, né? Volte lá para recapitular um pouquinho. Então, venha para a nossa aula de hoje no livro didático. Então, vamos lá. Livro didático, tá? Página 31. Problemas envolvendo números racionais. Adição e subtração, tá? Então, nós vamos estar trabalhando adição e subtração hoje envolvendo números racionais. Para realizar as operações de adição e subtração de números racionais, tomaremos como base os conhecimentos das operações com números fracionários, decimais e inteiros, os quais foram vistos anteriormente. Acompanhe as situações a seguir. Antes de eu passar, era justamente isso que eu estava me referindo aí na entrada, né, das boas-vindas da nossa aula. Você está revisando aí operações com números fracionários, transformar fração em números decimais em frações, tá? Números mistos em frações. E vice-versa, frações também números mistos, tá? Então, procure relembrar essa situação aí de frações, ok? Já faz o quê? Uns 2 anos, né, que você estudou? Foi no 5º ano, 6º ano também, você ainda viu ano passado, né? E esse ano você está revendo, tá, meus amores? Então, tenta aí revisar se for o caso aí de alguns alunos que estejam tendo alguma dificuldade ou que venham ter. Aí, antes que digam que não estão compreendendo o assunto, tem que analisar se a tua base está ok. Se a tua dificuldade é na tabuada, se é na divisão, né? Na hora de dividir o numerador com o denominador. Tem que ver tudo isso, como transformar a fração em número decimal, né? Então, isso aí não tem a ver com os números racionais. É um assunto que você já viu há 2 anos atrás, há 1 ano atrás, ok? Vamos lá? Então, prosseguindo. Aí nós temos, né, que ele diz que para controlar as retiradas, ou seja, pagamentos, e as entradas, recebimentos, tá, de sua pizzaria, Bernardo registra tudo em uma planilha eletrônica. Estas foram as movimentações da primeira semana do ano. Vamos lá verificar as primeiras movimentações da semana do ano? Então, acompanhe aí no seu livro, aí na página 32, né, a movimentação da pizzaria aí do Bernardo. Nós temos aí, na data, dia 2 de janeiro, né, B aí representa a descrição, houve um pagamento de funcionários. O valor representado em reais, aí com R cifrão, né? Então, se ele pagou, saiu o dinheiro do caixa. Por isso que está menos, está negativado aí, ó. R$ 87.534,43, tá?
Dia 5 de janeiro, impostos, ele pagou os impostos da pizzaria dele, que ele é um homem honesto. Então, se ele pagou, saiu o dinheiro. Então, é menos R$ 7.908,61, tá? No dia 6 de janeiro, houve um faturamento, ou seja, um recebimento, né? Um faturamento, R$ 117.065,52. Um resgate, aplicação de 2.500. Também foi um recebimento porque isso aí é positivo. Então, compra de insumos, né? Que ele havia necessidade aí para a pizzaria dele. Então, compra de insumos, menos R$ 28.997,59. Então, temos aí a tabela, tudo bem? Prosseguindo. Aqui nós temos letra A, como foram representadas as retiradas nessa planilha e as entradas, né? Como elas foram representadas as retiradas, né? Nós temos aí as retiradas representadas com os números negativos e as entradas com os números positivos. Essa é a representação, né? Então, vamos lá verificar. Ó, as retiradas foram representadas pelos números racionais negativos, né? Porque, como eu já disse, pagou, então saiu o dinheiro do caixa. E as entradas pelos positivos, números racionais positivos, né? Porque entrou dinheiro no caixa, tá? Fique atento aí, a sirenezinha tá dizendo, ó, que é isso mesmo. E vamos prestar atenção, quem trabalha aí no comércio, né? Quem ajuda o papai, a mamãe, ajuda aí o responsável. Fique atentos a esses detalhes, tá? Entradas e saídas, muito bem. Às vezes tem uns que cuidam do caixa, né? Então, fique atentos. Mais um motivo para você aprender bem a matemática, tá? E saber bem da tabuada. Então, vamos lá, meus amores, continuando. Aí na letra B, no teu livro didático. Após essas movimentações, a pizzaria ficou com saldo positivo ou negativo? O que você acha? Analisando aí pelas entradas e saídas, você acha que houve um saldo positivo ou negativo? De quanto? E o que ele significa? Como são valores altos, né? Você vai precisar de uma calculadora para agilizar, né? Se você tiver alguma aí perto, você pode estar até fazendo agora os cálculos, né? Somando aí os valores negativos e depois os valores positivos, tá? Se não tiver, não tem problema, só acompanha agora a aula, tá bom? Então, vamos lá. Então, nós temos aí, a pizzaria ficou com um saldo negativo de R$ 4.875,11. Por quê? Somando aí os números aí positivos, deu R$ 119.565,52, né? Aí, trabalhando aí a subtração, você tem R$ 124.440,63. Nós temos, então, uma diferença, né? Que quando você tira de dentro do parênteses, números diferentes, negativo. E aí, conserva o sinal do maior valor, que é 124.000. Isso significa que houve mais retiradas do que entradas. Então, você que tem algum negócio, né? Que trabalha aí no comércio, fique atento com as retiradas. Às vezes, né? Não, me dá só isso aqui. Pede de lá do responsável. E vai retirando, e depois, na hora de fechar o caixa, às vezes você pode verificar que saiu mais do que entrou, tá? Então, fique atento para isso também. Então, vamos lá.
prosseguindo. Aí ele, na página 32, você já tomou smoothie, né? Smoothie, smoothie, depende aí da tradução. Essa é uma bebida inventada nos Estados Unidos, com consistência de um milkshake e ingredientes 100% naturais. Veja uma receita de smoothie, né? Então, nós temos aí, essa receita, ela é parecida com um milkshake. Vamos lá? Olha que legal, vou ficar bem aqui no centro, aqui na caneca. Então, só se eu pudesse, né, ia ficar aqui só tomando aqui o suquinho aí, o smoothie. Mas, nós temos o smoothie de kiwi e morango. Tem aquela música kiwi, kiwi, como é? Kiwi, abacaxi, né? Mas essa aí é de morango. Então, ele tem aí o kiwi, uma banana, 5 a 6 morangos, meio copo de iogurte, né? E 3/4 de copo de suco de laranja. Misturou tudinho, bateu e tá aí para tomar. Tá bom? Então, essa é a mistura aí, é o milkshake, né? Aqui falado aqui para nós. Você já ouviu falar nessa bebida, né? Nesse bebida, mas não é alcoólica não, pelo amor de Deus, meus amores, tá? Quando a gente se diz é bebida inventada nos Estados Unidos com consistência de um milkshake, tá bom? Então, vamos lá. Prosseguindo. Chega da água na boca, né? Já agora no finalzinho, quarto tempo, já após o lanche, mas já tá com um tempinho, já dá vontade de merendar de novo, né? Mas calma, que lá no finalzinho da nossa aula tem uma surpresa para você. Então, use as linhas a seguir para realizar os cálculos. Letra A. Quanto de suco de laranja será necessário para preparar 2 receitas dessa bebida, né? Então, se você vai preparar aí 2 receitas, tudo vai ser o quê? O dobro, né? Então, 3/4, ó, quanto suco de laranja? Lembra que aqui, ó, mostrando aqui, ó, para você, ó, 3/4. Essa divisão aqui significa fração, tá? 3/4, né? 3/4 de copo de suco de laranja. Então, vamos lá. Então, ele quer saber quanto de suco de laranja será necessário para preparar 2 receitas dessa bebida, tá? Então, se são 3/4, você vai dobrar, né? Aí, olha só, frações com denominadores iguais, ó, 3/4 mais 3/4. Quando eu tenho denominadores iguais, eu repito o denominador. Nesse caso, como é uma adição, eu vou somar os numeradores. Então, 3 mais 3 é igual a 6, que dá 6/4. Olha a simplificação de fração. Simplificação de fração nada é do que uma divisão. O mesmo número, o mesmo divisor que eu usar no numerador para dividi-lo, eu vou usar também no denominador, tá? Então, aqui foi simplificado, deu 3/2. 6 dividido por 2, 3. 4 dividido por 2, 2. Então, 3/2. Se nós temos aí 3/2, né? Então, 3/2 é igual a 2/2, né? Um inteiro. Esse 2/2 aqui representa aqui um inteiro. 2 dividido por 2 dá 1. Então, um inteiro. Então, 2/2 mais 1/2, tá? Nós temos aí, então, esse 1/2 sobre um número misto. Então, um inteiro e 1/2, tá? Ó, aqui 2 por 2 dá 1, ó. Um inteiro mais 1/2, tá? Então, é o que nós temos aí preparado para isso, né? 1,5 copo, tá? 1,5 copo. Então, vamos lá, prosseguindo. Deixa eu ajeitar aqui meu óculos.
Na letra B, Laura está preparando essa receita, então colocou no liquidificador o suco de laranja com iogurte. Quantos copos ela obteve somente com esses ingredientes? Vamos lá pensar? E aí? Qual conclusão vocês chegaram? Bora lá mostrar? Então, passando. Vamos mostrar. E aí, meus amores? Quantos copos ela obteve somente com esses ingredientes? Então, vamos para o resultado final. 1 copo e 1/4. Quantos copos ela obteve? 1 copo. Por que, professor, 1 copo? Olha aqui a fração, tá? A fração mista, ó. 1 inteiro. 1 inteiro está representando 1 copo e 1/4, tá? Então, vamos lá prosseguir, passando. Para realizar as operações de adição e subtração de números racionais expressos na forma de fração, temos de verificar se as frações têm o mesmo denominador, tá? Então, repetindo, ó, para realizar as operações de adição e subtração de números racionais expressos na forma de fração, temos de verificar se as frações têm o mesmo denominador. Foi o que acabamos de realizar agora há pouco, tá? Você verifica, ela tem que ter o mesmo denominador. Tudo bem? Então, vamos lá. Aí, nós temos a seguinte situação. Ele coloca aí, ainda na página 32, né? Conforme está na nossa agenda. Nós vamos estar trabalhando hoje a página 31 e 32, tá? Observe estas situações. Primeira, os denominadores das frações são iguais. Portanto, mantemos o denominador e adicionamos ou subtraímos os numeradores, tá? Então, os denominadores das frações são iguais. Você pode observar aqui no exemplo, ó, né? 7 e 7, ó. 1/7 mais, que ele diz, podendo aí, né? Portanto, mantemos o denominador e adicionamos ou subtraímos. Nesse caso, estamos adicionando, somando. Aí, entre parênteses, menos 3/7. Porém, os denominadores são iguais, né? Então, tirando aqui de dentro do parênteses, temos 1/7 positivo, sinais diferentes, como a adição algébrica, resultado é negativo. Então, menos. Aí sai dentro do parênteses a fração negativa, né? Então, menos 3/7. Observe que aqui os denominadores são iguais, então repete o denominador. Ele diz, ó, mantemos o denominador e adicionamos ou subtraímos. Aqui nós estamos adicionando, né? As frações. Aqui agora vamos subtrair. Então, nós temos 1 menos 3 é igual a menos 2, tá? Porque aqui, ó, tem um positivo e aqui um negativo. Então, o resultado é negativo. Então, eu tenho aí menos 2/7, tá? Vamos agora para a segunda situação aí. Segundas orientações. Acorda, menino! Os denominadores das frações são diferentes. E agora? Então, substituímos essas frações por outras equivalentes. Foi o que eu falei agora há pouco para vocês, né?
mostrei aí a forma explicando a fração equivalente, multiplicando, ou se fosse pelo método tradicional de resolver o MMC. Então, nós temos aí, né, outras equivalentes frações com o mesmo denominador. Em seguida, mantemos o denominador e adicionamos ou subtraímos os numeradores. E só, meus queridos, como tudo está sendo bem explicadinho, não tem por que terem dúvidas, tá bom? Não tem por que ter dúvidas, porque está tudo bem explicado no teu livro. Aí, então, ele diz, olha, quando nós temos denominadores diferentes, aqui os denominadores diferentes, né? Então, nós temos menos 3 décimos mais menos 1/5. Então, o que eu posso fazer? Vou trabalhar, então, frações equivalentes. Vou igualar aí os denominadores. Eu tenho menos 3 sobre 10, tira de dentro do parênteses, que já aconteceu aí. Foi multiplicado por 2. 1 vezes 2, 2. 5 vezes 2, 10, tá? Então, ficou menos 3 sobre 10, menos 2 sobre 10. Agora sim, nós temos os denominadores iguais e os numeradores diferentes. Sinais iguais, você repete e soma o sinal, tá? Então, menos 3 menos 2 vai dar menos 5. Então, menos 5 sobre 10, tá? E aí, vamos simplificar a fração. Então, 5 dividido por 5 é igual a 1. 10 dividido por 5 é igual a 2, tá? Então, só que ele é um número negativo, que ele já tem um sinal negativo aí na frente. A gente pode ir por parte, tá? Você pode trabalhar primeiro logo o sinal e depois fazer a operação. Ou você pode trabalhar a operação aí dividindo e depois colocar o sinal. Eu sempre deixo ao critério do aluno conforme ele achar melhor, que facilite para o entendimento dele, tá? A sua participação faz toda a diferença e o seu aprendizado muito mais. Então, vamos lá, meus queridos alunos. Tá? Então, nosso resultado aí é menos 1/2. Próximo. Nós temos que, para efetuar essas operações com números racionais, utilizamos as mesmas regras de sinais da adição e da subtração de números inteiros. Você já com certeza observou isso, né? Que nós trabalhamos aí a adição algébrica, né? Por isso que ele diz que utilizamos, né, as mesmas regrinhas do joguinho aí de sinais, tá? Da adição e da subtração de números inteiros. Tudo bem? Então, vamos lá. E agora chegou a surpresa. Vamos lá. Você vai fazer uma pesquisa, tá? E o resultado dessa pesquisa você vai fazer aí no seu caderno a ilustração. Pesquise, né? Receitas, né, de smoothie, outros falam smoothie, com outros tipos de frutas, tá? E faça a ilustração da receita conforme a ilustração da página 32 no caderno, tá? Bem aqui faltou uma coisinha, a ilustração da página 32 do teu livro didático, você vai fazer essa ilustração no caderno. Vou deixar essa atividadezinha para você pesquisar, que não tem apenas só de frutas, tem de legumes também. Eu faço esse convite para você, esse desafio. Você pode fazer também de legumes, tá? Vai lá, faça essa pesquisa de campo. Depois que você encontrar o resultado, tá? Você vai ilustrar conforme isso aqui, ó, né? Conforme, ó, tá aqui um exemplo já para você. Tá aí na tua página 32 aí do teu livro. Você vai fazer essa ilustração do tipo da fruta, lógico que você escolheu aí, né, do vídeo que você foi lá e pesquisou, tá bom? E se você não conhecia, passa a conhecer. São frutas, então
sucos aí naturais, o milkshake natural, que não vai fazer mal. Mas lembre-se, se você decidir fazer, peça ajuda do teu responsável. Não faça nada sozinho, tá? Então aqui você pode estar representando. Nesse caso aqui foi o kiwi, né? E a banana, o morango, tá? E iogurte e o suco. Aí eu não quero essa receita, hein? Que essa aí já está. Eu quero uma outra. Aí você vai fazer tudo isso bonitinho no seu caderno. Você pode desenhar as frutas, você pode colar e explicar, tá? É uma pesquisa de campo. Tudo bem? Vamos fazer uma coisa bem divertida, né? Aí com a matemática. Vamos brincar um pouquinho com ela. Porque a matemática, ela não é assim, ó, né, fechada, não. Ela é bem legal de se trabalhar. Tudo bem, meus amores? Então, eu quero finalizar por aqui a nossa aula de hoje. Desejar aí ainda, né, que Deus venha te abençoar, ainda um restante aí de dia, né, para você. Uma boa pesquisa, tá? Não vá fazer na pressa e mandar de qualquer jeito, aí uma foto de qualquer jeito. Faça com calma essa pesquisa. O importante é você ter compreensão e conhecimento das coisas, tá bom? Então, que Deus te abençoe e até a nossa próxima aula de matemática, se Deus quiser. Tchau, tchau!